Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula e hoje nós vamos falar, sobre o zero da função. Na última aula a gente encontrou as raízes, ou o zero da função através da forma de Bhaskara. Mas o que é esse zero da função? Esse zero da função é onde o meu gráfico corta o eixo x. Então aqui eu trouxe aqui um gráfico para representar, né, o que significa na prática esse zero da função. Então veja aqui, ó, eu tenho aqui menos um e 5. Esses são o zero da função, ou minhas raízes. Né? Só que aí, como que eu vou saber, como que eu faço para saber quando que eu tenho duas raízes distintas, quando que eu tenho duas raízes iguais, ou se não existe raiz? Aqui é uma propriedade que fala o que, ó, se delta for maior que zero, se delta for maior que zero, então esse aqui, se delta for maior que zero, eu tenho duas raízes reais e distintas, certo? Então, se o delta for maior que zero, eu tenho duas raízes reais e distintas. Se meu delta for igual a zero, eu tenho duas raízes reais e iguais. E, por fim, se meu delta for menor que zero, não existe raiz real. Ok? Então, são essas três propriedades que eu preciso sempre levar em consideração. Então, se meu delta for maior que zero, eu tenho duas raízes reais. Se meu delta, reais e distintas, né? Lógico, se meu delta for igual a zero, eu tenho duas raízes reais iguais. E se meu delta for menor que zero, eu tenho duas raízes, ou melhor, eu não existe nenhuma raiz real. É uma raiz de número complexo, né? Não vamos entrar em detalhes agora, ok? Mas vamos ver isso na prática, como que seria na prática, ok? Então voltando aqui, então vamos lá. Eu trouxe aqui três funções, para a gente testar o delta. Lógico, eu preciso primeiro sempre identificar quem é meu A, quem é meu B e quem é meu C. Não podemos esquecer disso. Então, vamos primeiro aqui. Quem é A aqui? A é igual a 1, porque eu não tenho ninguém. Quem é meu B? Meu B aqui é igual a menos 3, ok? Que é meu termo que está junto com X. E meu C? Não tenho C aqui. Então, meu C, ele é zero, está oculto, mas eu preciso representar ele. E aí, lógico, nesse caso aqui, aí agora nós vamos aplicar o delta, que eu não posso esquecer que meu delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse vai encontrar meu delta. E aí eu vou aplicar aqui, ó. Vamos só substituir. Substituindo cada letra para o seu valor numérico, quem é B? B é menos 3, então vai ficar ó, menos, lógico, dentro de parênteses, né? Eu posso esquecer disso. Menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes quem? Vezes 1, que é meu A, vezes meu C, que é zero. Isso aqui vai dar menos 3 ao quadrado dá 9, ok? 9. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes zero dá zero. Meu determinante aqui é o quê? É 9. Logo, se meu determinante é 9, eu sei que ele é maior que zero. Ele satisfaz a primeira condição que fala, se meu determinante for maior que zero, né, eu tenho duas raízes reais e distintas. Vamos testar isso? Então vamos lá. Como que eu faço para testar? Vou fazer agora aplicar o x. Meu x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta dividido, né, dividido por 2 vezes meu a. E agora eu vou só substituir. X é igual menos b. Meu b aqui ó, é menos 3. E aqui eu tenho o sinalzinho de menos. Então vai ficar menos com menos dá mais. Então vai ficar 3 positivo, mais ou menos, raiz de quanto? De 9, né? Raiz de 9. So,
raiz de 9 dividido, dividido por 2 vezes quem? Vezes um, porque meu A aqui é 1. Né? Isso aqui vai ser x é igual a 3, né? Copio o 3 aqui, mais, vou fazer primeiro a parte positiva, raiz de 9, quanto que é? 3. Dividido por quanto isso aqui? Dividido por 2 vezes um, 2, que é isso aqui, 2 vezes um, 2. Isso aqui vai ser igual a x1. Vamos fazer aqui, ó. X, x1 é igual a 3 mais 3 dá 6. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Ok? E o x2? Então, x2, agora eu vou fazer na parte negativa. Eu faço assim, ó. 3 menos, né, porque o sinal agora é negativo, menos. Então vamos lá. 3 menos 3, 3 menos 3, dividido, dividido por 2. 3 menos 3 dá 0, né? Então aqui, minha raiz 0 dividido por 0, por 2, é 0, né? Então vai ser 3 e 0. Então meu x2 aqui, x2 é igual a 0. Então veja, eu tive duas raízes distintas, eles satisfaz, eu consigo testar isso aqui. Então minha primeira raiz vai ser, minha primeira raiz está aqui, ó. Primeira raiz vai ser 3, né? Essa é a minha primeira raiz. E minha segunda raiz, ela vai ser o quê? Vai ser 0. Está aqui 0. Eu tenho duas raízes reais e distintas. Nesse segundo caso aqui, vamos fazer aqui direto. Ó. Então vamos fazer assim, ó. Eu tenho meu A, né? A é igual a menos 1. Meu B é igual a menos 2. E meu C é igual a menos 1. Isso aqui, substituindo pela fórmula do delta, que é B ao quadrado, então vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes quem? Vezes menos 1, que é do A, vezes menos 1, que é do C. 2 ao quadrado é igual, né, é igual a 4. 4 vezes 1 dá 4, menos com menos dá mais. E 4 vezes 1 dá 4, só que mais com menos dá menos. Então vai ser 4 menos 4. Isso, meu delta, é igual a 0. Então veja, nós vamos para a segunda propriedade. Se meu delta for igual a 0, tenho duas raízes reais e iguais. Raízes reais. Então vamos testar aqui, ó. Vamos testar. Meu x aqui, ó. Vamos substituir aqui. X é igual menos. Menos com menos dá mais. Então dá menos. Vou fazer aqui, ó. Menos 2, certo? Mais ou menos raiz de delta. Quem é meu delta? Meu delta é 0. Então, ou seja, eu não preciso nem aplicar aqui, certo? Por quê? Porque assim, ó, minha raiz vai ser aqui, ó, isso aqui, né? Isso aqui dividido por 2 vezes menos 1, né? Que é meu A, menos 1. Então, meu delta aqui, ó, 0, eu só preciso do B. Então vai ficar assim, ó, menos 2, ou melhor, 2 dividido por menos 2 é igual, porque 2 vezes menos 1, menos 2. Então vai ficar menos 2
2 dividido por menos 2 dá menos 1, certo? E aí agora 2 dividido por menos 2 menos 1. Por quê? Porque mesmo que o meu sinal é negativo, mas o meu número aqui em cima é positivo. Então meu x1 vai ser igual a menos 1 e x2 vai ser igual a menos 1. Ok? Só fazendo aqui, ó, vai ficar a mesma coisa, vai ficar 2 dividido por menos 2. Certo? Que meu número aqui é negativo, é positivo. Como eu não vou usar o delta, eu não chego aqui. Vai ficar menos 1 e menos 2. As minhas raízes são iguais. Então, eu satisfiz a segunda condição. Agora, vamos para a última aqui. Ó. Na última, nós temos o quê? Nós temos o A é igual a menos 3, o B é igual a 6 e o C é igual a 4. Gente, então vamos lá para o último exemplo. Então, o último aqui que eu tenho, veja, a letra aqui não quer dizer nada. Isso aqui, K, G, F, a gente só está representando que isso aqui é a mesma coisa de Y, né? Nós vamos encontrar o valor dele aqui, ok? Então, vamos fazer assim, ó. Primeira coisa, vamos fazer o procedimento passo a passo, né? Quem é A, certo? Quem é A? A é menos 3. Quem é B? Meu B ficou parecendo um 13, né? Meu B é igual a 6 e meu C é igual a menos 4, certo? Meu delta, vamos agora encontrar o delta. Delta, vamos fazer aqui a fórmula B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo tudo isso aqui, nós ficamos que delta é igual. Quem é meu B? Meu 6. Então, 6 ao quadrado. Menos quem? Menos 4, que é da fórmula menos 4, vezes menos 3, que é meu A, menos 3, vezes menos 4, ou menos 4, que é meu C. Ok? Então, agora, vamos lá. Só resolver aqui, ó. 6 vezes 6 dá 36. Menos 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 4 dá 48. Tá? Se você tem dificuldade, pode fazer a soma no papel. Ou fazer assim, ó, 12, né? Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Logo, isso aqui vai ser menos, certo? 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 4. 4 vezes 4 vezes 10 dá 40. E 4 vezes 2 dá 8. Então, aqui vai dar 48. Menos 48. Delta é igual 36 menos 48, isso aqui vai dar quanto? Vai dar menos 12. Menos 12. Por quê? Ó? Veja, 30 de 36 para 46 é 10. De 36 para 48 é 12. Só que é 12 negativo. Logo, veja, eu entro na terceira propriedade, que fala que se meu delta for menor que zero, a minha função não tem raiz real. A minha raiz é um número complexo, tá? Ok. Então, neste caso aqui, nós paramos por aqui mesmo. É menos 12, porque 12, menos 12 é menor que zero, ok? Se menos 12 é menor que zero, logo não tem raízes reais, ok? Então, aqui estão os três exemplos. No primeiro aqui nós temos duas raízes distintas, no segundo nós temos duas raízes iguais, e no terceiro nós não temos raízes reais. Gente, aqui foi a demonstração do zero da função, quando nós temos duas raízes reais e distintas, quando nós temos duas raízes reais, quando nós temos duas raízes reais e iguais, e quando nós não temos raízes reais. Esses foram os três, né, exemplos que nós fizemos aqui. Tá? Quem gostou, dá um joinha, curte meu vídeo, curte, se inscreve no canal, não esquece, ativa o sininho para receber mais vídeos, a gente fazer uma série aí de função quadrática. Recomendo esse vídeo para quem você conhece, que precisa da ajuda. O intuito aqui é isso mesmo, é ajudar a quem precisa. Muito obrigado e até a próxima aula.